já vou para a mensagem e prometo ser o mais breve possível. Hoje queria falar de algo bem pontual. O assunto do qual nós vamos tratar é a ceia do Senhor. Nós vamos falar da ceia do Senhor. Hoje eu quero passar para vocês aqui, expor o texto de 1 Coríntios 11, nós vamos ler a partir do versículo 17, né? Mas eu queria, a partir das Escrituras, expor para vocês o porquê que nós não ceamos no isolamento social, né? Durante o isolamento. Então a gente vai ver aqui, a partir dos versículos que nós vamos ler, por que a gente não fez ceia online, por que a gente não fez ceia delivery, né? Teve ceia delivery por aí. A gente vai ver aqui, à luz das Escrituras, por que a gente não fez isso. Tá bom? Já ia dando mole, esquecemos de colocar para gravar. Então hoje eu quero ver com vocês aqui, a partir desse texto, o porquê que nós não ceiamos durante o isolamento social. E hoje nós vamos ter a nossa ceia, né? A Ilana ficou lá em casa, eu vi na frente, ela ficou lá cortando o pãozinho, botando no saquinho, com muita higienezinha. Um novo formatinho, né? Mas vamos lá, vamos ler no 17, a leitura é extensa, mas eu não vou expor de maneira exaustiva o texto todo não. Só os pontos aqui que eu acho mais relevantes para essa compreensão, para que a gente entenda o porquê que a gente ficou sem ceia tanto tempo, tá bom? 17 ao 33, não, ao 34, vamos lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio, né? Porquanto vos ajunteis, ou ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come carne, a fim de não vos reunires para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? A carta, ou a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, é uma carta que foi escrita única e exclusivamente para resolver problemas. A igreja em Corinto era uma igreja, segundo o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, era uma igreja carnal, infantil, que tinha muitas dificuldades para lidar com
o comportamento padrão para o cristão. Era uma igreja extremamente talentosa, tinha muitos dons, tinha muitos atributos positivos, mas se você fizer uma análise na primeira carta em especial, você vai ver que o apóstolo Paulo tinha muito mais a criticar do que a elogiar, do que a louvar, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo tenta resolver a partir dessa carta é a ordem do culto. O culto na igreja de Corinto era uma bagunça. A melhor definição do culto daquela igreja é a palavra bagunça, uma desordem total. E aí, a partir do capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a resolver essa questão, lidar com essa questão, que é a ordem do culto. Ele vai até o capítulo 14, resolvendo essa questão de ordem ou de desordem no culto. E aí, ele trata a questão do uso do véu por parte das mulheres. Ele trata o assunto que nós lemos aqui ainda no capítulo 11. No capítulo 11 ele trata a questão do véu e o comportamento e procedimento das mulheres na igreja. Ele trata da questão da ceia em si, e depois ele fala dos dons, capítulo 12, 13 e 14. Ele usa 3 capítulos para falar de dons, porque era a questão mais problemática naquela igreja. Eles tinham muitos dons, eles gozavam de todos os dons que estão disponíveis no Espírito, mas eles não sabiam fazer uso desses dons, então era uma desordem total. Mas o que nos interessa hoje é falar da ceia do Senhor, que também não estava sendo celebrada da maneira adequada, da maneira correta. Eu acredito que pela providência de Deus, hoje nós temos aqui o texto mais claro que trata sobre a ceia do Senhor em toda a Escritura. O próprio Jesus estabeleceu a ceia nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas ele não pormenorizou como a gente deve proceder, celebrar a ceia. Não ficou muito detalhado como a comunidade local deve proceder com a ceia do Senhor. E aí Paulo, como eu disse, através da providência divina, precisa tratar esse problema naquela igreja, e aí ele deixa esse texto maravilhoso para nós. E aí, a gente vai começar a expor o texto a partir do versículo 17, mas já no versículo 17 aparece o elemento que vai nos dar a base, vai nos fundamentar para o fato da gente não poder fazer ceia longe um do outro, né? A gente não ceiou, nós não ceiamos durante o isolamento social, porque existe um elemento que não permite que se faça dessa maneira no texto que nós lemos. E ele não está em apenas um versículo, ele aparece 1, 2, 3, 4 versículos de maneira muito clara e mais uns 2 aqui de maneira implícita. A gente consegue perceber esse elemento, que é o elemento chamado reunião. Se não houver reunião entre aqueles que vão celebrar a ceia, não existe ceia. A gente não consegue celebrar a ceia do Senhor se nós não estivermos reunidos no mesmo lugar. Wesley, se a gente estiver afastado um do outro, é uma refeição, como qualquer outra. E a gente vai ver isso no texto. Agora, a ceia do Senhor estabelecida pelo próprio Cristo, a ceia do Senhor que foi determinada pelo próprio Cristo, ela só funciona, ela só é a ceia do Senhor se nós estivermos unidos, reunidos no mesmo lugar. É o mesmo princípio para o culto público. Para o culto público. É o mesmo princípio. Muito se falou sobre culto online. Quem já ouviu falar de culto online? Quem já ouviu? Não existe culto online. Não existe isso. Existe transmissão de um momento de louvor, de um momento de reflexão da palavra, mas o culto público, onde o povo de Deus se reúne para juntos adorarem ao Senhor, só se a gente puder estar reunido num lugar como esse aqui, qualquer outro. O importante é nós estarmos reunidos. Eu quero ler com vocês isso. Olha lá o capítulo 14, versículo 26 aqui ainda, de 1 Coríntios. Põe pra gente. Olha lá. Ele está falando do culto. Ele vai falar, vai caracterizar o culto público, o culto determinado para a igreja de Cristo. Ele diz: que fazer, pois, irmãos? Como é que a gente cultua? Ele diz lá: quando vos, essa palavra é a chave para a gente entender que não há ceia e não há culto sem reunião. Não há ceia e culto sem reunião.
E ele diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, esse elemento reunião é indispensável para que se haja ceia do Senhor e para que se haja culto público. Então, nós vimos muitas transmissões, nós vimos muitos momentos de louvor, de adoração e de reflexão na palavra sendo transmitidos, mas culto é só com o povo de Deus reunido num lugar só. Você entende isso? Pode ser que as pessoas que participaram da transmissão estiveram lá enquanto a transmissão estava sendo feita, que participaram ali do momento da exposição da palavra, participaram ali do momento da exposição do louvor e da adoração. As pessoas que estiveram lá, elas cultuaram, mas você que estava lá de cada telinha, você só viu. Você só acompanhou a transmissão desse culto que fizeram lá. Em casa não dá para cultuar. Em casa não dá para ceiar. Isso é o que a Bíblia ensina e nós vamos ver aqui a partir desse versículo 17 do capítulo 11 em relação à ceia do Senhor. Mas antes disso, me permita lhe falar um pouco sobre o que é a ceia. A ceia, junto com o batismo, são aquelas duas cerimônias que nós chamamos tradicionalmente de sacramentos, né? Que não foram sugeridos, mas determinados pelo próprio Cristo. Ele não sugeriu batismo, né? Ele não sugeriu ceia, ele determinou que a igreja de Cristo Jesus, os discípulos dele, observassem essas duas cerimônias. Batismo e ceia, até que Jesus volte, precisam ser observados. O batismo, uma vez só para cada indivíduo, porque é pessoal, é uma questão pessoal. A ceia é uma questão comunitária, então por isso que a gente observa de maneira periódica. Hoje tem um monte de gente aqui que está participando dessa ceia. É bem provável que em breve tenha alguém aqui que nunca participou de ceia nenhuma, que vai vir a Cristo Jesus, então ela precisa participar disso também. Mas mais do que isso, é pelo que Jesus falou: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, até que Jesus venha, a Bíblia não determina um tempo, espaço de tempo, qual é o período. Ela não diz se é mês a mês, semana após semana. Inclusive, a igreja do primeiro século fazia todo domingo. Todo domingo de manhã tinha ceia lá, né? Ele não determina se é toda semana, se é todo mês. Eu já preguei em igrejas que é de 6 em 6, de ano em ano. Ele não determina, mas isso tem que ser observado até que o Senhor venha, né? E o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais de verdades expostas na palavra de Deus. Agostinho diz que os sacramentos são a palavra de Deus visível. A gente vê nos elementos do sacramento, na água do batismo, no pão e no vinho da ceia, a palavra de Deus de maneira visível, materializada. Porque através dos sacramentos nós vemos representadas as verdades ensinadas pela palavra de Deus. A história chama também os sacramentos de meios da graça, e a gente olha nesses sacramentos como a graça de Deus nos alcançou. Por exemplo, no batismo, quando você vê uma pessoa descendo as águas batismais, né, você não está vendo uma nova criatura nascendo, né? Eu aprendi dessa maneira: não, quando eu descer as águas, o velho homem vai ficar e o novo homem vai subir. Não é assim. Aquilo é um símbolo desse ato que já aconteceu. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente teve um encontro com Cristo, se Ele regenerou o seu coração por meio do sacramento batismo, isso fica claro e evidente, de maneira física, visível para todo mundo. Então, através do batismo, aquilo que aconteceu no seu coração fica evidenciado. Você tomou um banho, foi lavado, nasceu de novo, purificado e é uma nova criatura. Mas o batismo representa essa realidade. É uma representação dessa grande verdade. E quando a gente vê uma pessoa se batizando, irmãos, eu, a partir do estudo que fiz sobre os sacramentos há um tempo atrás e agora de novo, entendo que quando a gente olha uma pessoa ali descendo as águas batismais, e uma vez que tenha sido determinado pelo próprio Cristo Jesus, é como se Deus tivesse nos dando a oportunidade de ver a obra que o Espírito de Deus faz no coração de alguém, mas de maneira visível. A gente vê a graça de Deus, como a graça de Deus age na vida daquele que nasceu de novo. É um presente, é uma dádiva para a igreja poder perceber a olho nu
como que a coisa funciona mesmo que de maneira simbólica. E a ceia é a mesma coisa. Ela representa algumas verdades das quais a gente não pode esquecer nunca, que nos fortalecem, nutrem, alimentam a nossa fé. E quais são as verdades que estão por trás da ceia do Senhor? Do corpo representado, que foi moído no meu e no seu lugar, do vinho, que representa o sangue que foi derramado pela minha e pela sua vida. Então os sacramentos são esses sinais que o próprio Cristo determinou, são meios da graça, é a palavra de Deus materializada, e por meio do que a gente consegue ver o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem muito mais a se falar sobre isso, mas não é o assunto do momento, da reunião aqui. Mas para que fique bem claro, isso é a ceia do Senhor, é um sacramento, algo que deve ser observado, algo que deve ser celebrado, é uma cerimônia da qual nós não podemos abrir mão, até porque também é um selo. Também foi dado por Cristo Jesus como um selo que autentica a comunidade local. Se você entrou numa igreja que não observa a ceia e o batismo, sai de lá que aquilo não é uma igreja. A igreja de Cristo Jesus tem as suas marcas próprias, e esses dois sacramentos são duas dessas marcas. São selos que o próprio Cristo Jesus nos deu, a fim de que nós tenhamos certeza de que nós estamos no lugar certo. A fim de que fique claro para nós que aquela comunidade acredita no novo nascimento, se beneficiou do novo nascimento, aqueles irmãos desceram a água batismal, as águas batismais, desceram ali no batismo, e eles acreditam nessa verdade. E quando nós celebramos a ceia também, acreditamos que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, foi entregue em favor de cada um de nós. São marcas, são verdades que autenticam uma comunidade local. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de observar esses dois sacramentos. Mas, como eu disse, existem umas questões, uns elementos que são indispensáveis, e hoje nós vamos ver esse elemento, que é o elemento da reunião daqueles que vão celebrar a ceia do Senhor. E ele começa dizendo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajunteis. Na minha versão está: porque vocês se reúnem. Então aqui já aparece o elemento reunião, ajuntamento. Ele já começa falando de uma cerimônia, ele está falando de uma celebração que é feita no ajuntamento do povo, não um longe do outro, não cada um em sua casa, não quando estamos afastados fisicamente. Ele está falando que isso é feito quando nos ajuntamos, quando nos reunimos. Como essa igreja estava celebrando aqui de maneira incorreta, ele diz que eles não se reúnem ou não se ajuntam para melhor, para pior. O problema da celebração da ceia lá. Vamos para o 18, Giovanni, por gentileza. Ele continua: porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vocês, quando vos reunis aonde? Na igreja. E aqui ele está falando da igreja local. Não é do templo, não é do prédio, é do local onde o povo de Deus se reúne para fazer essas coisas, cultuar, celebrar a ceia juntinho. Então, quando vocês se reúnem na igreja, é isso que ele está querendo dizer, que ele está deixando bem claro, que a ceia do Senhor é celebrada quando nós nos reunimos na igreja. Não há outro lugar, não há um outro momento que se pode celebrar a ceia do Senhor, senão no momento que nós nos reunimos na igreja. E ele continua, pode botar 19, por gentileza. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele está falando da ideia de ter que haver problemas entre nós, porque os problemas dividem quem é e quem não é de verdade. Ele continua: quando, pois, vos reunis aonde, irmão? Aonde? Cada um na sua casa, cada um na sua mesa, cada um atrás do seu próprio telefone, do seu próprio notebook, do seu próprio computador. Quando vocês se reúnem mesmo, não foi assim que Jesus reuniu os 12 para celebrar a primeira ceia? Comer aquela Páscoa com eles, botou todo mundo em volta da mesa para
partiu o pão, distribuiu o pão, e naquela época não era tão higiênico a questão da partida do cálice, né? Todo mundo bebia do mesmo copo. Ia distribuindo, e aí o cara bebia aqui, passava para o outro, passava para o outro, passava para o outro. Não era tão higiênico assim como é hoje, né? A gente tacou álcool até no cálice, cabelo, porque é higienização. Mas a grande questão é essa. Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava reunido no mesmo lugar, ao redor de uma mesa com seus discípulos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos reunir no mesmo lugar, mesmo que de maneira indireta, né? Ele está dizendo que isso acontece quando nos reunimos no mesmo lugar. Então é por isso que a gente não celebrou a ceia durante o nosso período de isolamento. Tá? Ele continua no versículo 20. Versículo 20, ele diz: quando vos reunis, pois vos reunis no mesmo lugar, e está de novo aparecendo no mesmo lugar, não é a ceia. Não, escuta. Esse trecho aqui está no versículo 19. É só problema de versão, mas vamos lá. Não é a ceia do Senhor que comeis. Esse trecho aqui que eu estava caçando, né? Então, vamos lá. Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comeis. Aqui a gente começa a entender um conceito, uma ideia que precisa ficar muito clara para nós. Em algum momento que nós não celebrarmos, não fizermos a celebração da maneira correta, apropriada, prescrita pelas Escrituras, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Então, eu não quero ser prepotente e arrogante com essa verdade, mas é o que está escrito aqui. Muita gente só comeu pão e bebeu suco em casa. Não é a ceia do Senhor. Quando é feito de maneira inapropriada, antibíblica, não é a ceia do Senhor, é suco de uva e pedaço de pão. Não é a ceia do Senhor, não. Pode ser uma refeição comum. Olha o que ele diz no versículo 21. Põe o 21, Juliano. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a ceia não é sua. A ceia não é minha. A ceia é do Senhor que entregou para quem? Então, quando eu estou afastado do meu irmão, não estou nesse lugar que é onde a gente se reúne, eu estou comendo a minha própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha isso aqui. Estava conversando com um amigo, a igreja dele estava fazendo esse estilo aí de celebração de ceia. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Porque teve um pastor aqui no Rio que tentou fazer batismo online, né? Vocês viram isso pela internet? O cara estava no telão, aqui passando no telão. Aí a pessoa estava em casa. Lá gravando, o cara estava tacando água aqui na frente do telão. Chega a dar uma palpitação. E aí a gente estava conversando sobre isso. Ele falou assim: não, mas a ceia em casa, Wesley, eu acho que dá. Eu falei assim: por que você acha que dá? Ele falou assim: não, porque a pessoa está em casa ali, né, com a família, um ou dois ou três, não é isso que a Bíblia diz? Eu falei: claro que é isso que a Bíblia diz. Mas se ela for sozinha em casa, não tiver outro cristão lá. E agora eu preciso apelar um pouco mais. Se essa pessoa não tiver dinheiro para comprar pão? Que é isso, né, gente? Você está falando que alguém pode não ter dinheiro para comprar pão? Eu já fiquei sem dinheiro para comprar pão. Fomos criados praticamente sem pai até meu padrasto chegar. Minha mãe trabalhava para sustentar a gente e era bem espremidinho o negócio. Tinha dia que a gente não tinha café para tomar. E aí eu vejo, aí você fica vendo os stories, né? Pessoa com aquela taça que só tira no Natal. Aquela taça bonitona, cheia de suco de uva. Pérgola. Cheio de suco de uva. Pão integral. Tudo do bom e do melhor na mesa. E tira lá a foto dizendo que está ceando. E pode ser que na rua dela haja alguém que não tenha pão para participar dessa ceia. E aí ele está dizendo aqui, ó, há no meio de vocês quem tenha, ao passo que o outro se embriague. O que estava acontecendo naquela época? Naquela época a ceia funcionava da seguinte maneira: cada um trazia o alimento de casa, trazia o pão, né?
as bebidas de casa, eles faziam uma grande mesa, uma mesa abastada, e ali eles dividiam o alimento. Era assim que funcionava naquela época. A galera que trazia a comida não esperava quem não tinha para trazer, devorava tudo que estava na mesa, de maneira que o cara chegava a ficar embriagado com o vinho que tomou, e as pessoas que não tinham nada para levar passavam fome. E aí a gente vê violado um grande princípio da mesa do Senhor, que é a unidade comunhão, participação comum na mesma coisa. Olha o que o capítulo 10, versículo 16 diz para nós. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza, 10, 16. Paulo está falando aqui contra a idolatria, né? Está falando para os cristãos se absterem da idolatria, dessa mistura, né, que há entre os cristãos, que estava havendo entre os cristãos lá, e as práticas pagãs daquela época. Daí ele diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos, que cálice é esse aqui? Não é o cálice da ceia do Senhor? É o cálice da ceia do Senhor. Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, se esse elemento, comunhão, unidade, reunião, estarmos juntos, fazendo a mesma coisa, em torno da mesma mesa, posta por Cristo Jesus, foi violado, não é a ceia do Senhor. Se nós não pudermos partilhar da mesma coisa e participar da mesma coisa, porque comunhão é isso, participação comum na mesma coisa. Se a gente não puder fazer isso, a ceia está violada. A ceia não é a ceia bíblica, não é a ceia da palavra de Deus. E aí ele está dizendo: uns de vocês têm fome, ao passo que outros se embriagam. Então, sabe, eu não consigo entender essa questão. Acho que o cara está com uma taça de vinho, de suco, desse tamanho na mesa, sem pensar que há alguém na mesma comunidade que pode não ter dinheiro para comprar o pão para participar dessa mesa. Agora, quando a gente vem para cá, aqui não pode ter isso. Aqui o pão que eu como, a Lisa vai comer, o Giovanni vai comer, o Alex, o Fernando, a Laisa. O pão que eu como, você tem que comer, porque é a mesa do Senhor, onde nós estamos ali reunidos em torno da lembrança do que Ele fez por nós. Vocês conseguem entender isso? Vamos lá, Giovanni. 22. Não tens, aí é legal, não tens porventura casa onde comer e beber? Cara, a sua casa é um lugar de refeição, não é um lugar de ceia. O que ele está querendo deixar claro aqui é que é um lugar de comer e beber, de fazer uma refeição comum, é a sua casa. Então como é que o pessoal quer ceiar em casa? Vocês conseguem compreender isso? Está claro isso? Onde é o lugar de fazer refeição comum, Paulo? Em casa. É o lugar de comer e beber. Come e bebe lá, né? Mas aqui é o lugar de celebrar esse sacramento, essa cerimônia que representa tanto para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Aí ele continua: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Está falando dessa realidade lá, né? E como eu disse, pode perfeitamente ser uma realidade entre nós, porque eu não conheço a dispensa de ninguém. Então, quando eu entro para minha casa e finjo que estou ceando com um copo desse tamanho de suco, um pedaço desse tamanho de pão, sem levar em consideração o fato de que alguém pode não ter o mesmo para participar, eu estou menosprezando quem? A igreja de Deus. Então, não é sobre eu estar satisfeito com o fato de ter comido pão e bebido suco. Né? Porque tem gente que acha que o que importa é ele ter ido na igreja, e eu já vou falar disso. O que importa é ele ter ido na igreja e ter participado. Eu posso perder todos os cultos, mas eu não posso perder a ceia, né? E aí ele se sente bem com ele mesmo. Por quê? Porque ele religiosamente foi lá e comeu o pão e bebeu o suco. Então, para o cara não importa se está no meio dos irmãos, não importa se eles estão ali partilhando e participando da mesma coisa, o que importa é o que ele está fazendo, né? E aquilo para ele é suficiente. A mesma coisa de vir domingo após domingo na igreja e bater o cartãozinho lá, né? Porque a gente sempre fala dessa questão da vida religiosa que algumas pessoas levam, sem levar em consideração a essência, o sentido real das coisas. Então, estão desprezando, menosprezando a igreja de Deus. Que eu direi?
louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. E aí vem o texto clássico, né, do versículo 23 até o versículo 26, ele deixa claro que ele expõe o significado da ceia do Senhor. Vamos lá, vou ler ele todo, depois retorno para a leitura dele. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, ou seja, eu vou falar do que o Senhor fez, como o Senhor instituiu esse negócio, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazendo isto em memória de mim, em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então esse trecho aqui é o trecho que carrega a ideia do significado, do que a ceia simboliza, do que a ceia representa. Quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, nós estamos fazendo memória do sacrifício de Cristo, e é aqui que a ceia faz toda a diferença, né? Wesley, onde está a eficácia da ceia? No pão? Como algumas tradições dizem, que o pão da Eucaristia se torna o próprio corpo de Cristo, a transubstanciação, de maneira nenhuma. Aquele pão ali continua sendo pão, seja na sua mão, na sua boca ou no seu estômago. É pão, né? Eu acho que é cusvita, se eu não me engano. Pão. Onde que está a eficácia da ceia? Onde que a ceia fortalece o cristão? A gente vai ler no próximo versículo, ou nos próximos versículos aqui, qual é o problema de cear errado ou de não cear, né? Onde que está o nutriente? Onde que há a eficácia da ceia? No vinho? No suco? No pastor que está ministrando? Onde que está? É o mesmo princípio usado com a palavra de Deus. Quem é que dá vida para a palavra? É o Espírito de Deus, que fala através da palavra e coloca a palavra na tábua do seu coração, e aquilo que não fazia sentido nenhum para você começa a fazer sentido. Você se abastece, é nutrido pelas verdades que estão registradas ali. Lembra que eu disse, não só Agostinho, mas toda a tradição reformada, eles dizem que os sacramentos são a palavra visível de Deus, e ao mesmo jeito o Espírito de Deus opera naquele que crê no sacramento que foi determinado pela palavra, e aí essa pessoa é fortalecida por esse Espírito que age. Então todo o simbolismo, quando você lembra, meu Deus, você está quebrado. Estava conversando com o São João ali, né? Nesses momentos difíceis que a gente tem atravessado, você está pensando que promessa de prosperidade segurou alguém? Você está pensando que promessa dos lugares altos, do topo do mundo, sustentou o emocional de alguém? O povo mais sólido que eu vi nesse período de pandemia foi o povo que entendeu o que aconteceu na cruz. O povo que compreende que na cruz de Cristo recebeu o maior presente, a maior dádiva, a maior bênção do mundo. O povo que sabia que estava perdido, que estava morto em seus delitos e pecados, mas em Cristo Jesus foi vivificado, estava em trevas, foi colocado na luz, estava morto e reviveu, estava sob o domínio de Satanás e agora é filho de Deus. E o povo que entendeu isso é o povo que... Estou dizendo que a gente ficou isento dos problemas, não. Que uma hora ou outra, não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que as verdades que essas coisas aqui, que são simbolizadas através do pão, através do cálice, as verdades que estão imprimidas nessa palavra, nesse livro aqui, essas verdades, pelo Espírito de Deus, atuaram no nosso coração e nos colocaram de maneira firme e sólida diante dessas adversidades. Então, como é que o crente é fortalecido? Quando ele lembra que estava perdido, ia para o inferno, estava sob a ira de Deus. Cristo Jesus veio, deu o seu próprio corpo, deu o seu próprio sangue, pagou o preço pelos nossos pecados, abriu as portas da eternidade para nós, mostrou para a gente que tudo isso aqui é passageiro e que um dia nós estaremos com Ele eternamente. Quando a gente lembra disso na ceia, o Espírito de Deus age e nós somos fortalecidos. 27, Giovanni, para a gente concluir já. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu, esse trecho agora que a gente vai ler é do 27
27 ao 29 é o trecho mais complicado da passagem, que causa mais controvérsias, mais obscuro em relação aos pontos específicos, né? Mas para a gente entender bem esse texto, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o contexto, tá bom? Nunca perca de vista o contexto de que aquele povo estava negligenciando a reunião, estava negligenciando a comunhão, a unidade, a reunião, o fato de estarem juntos ali, estavam comendo de qualquer maneira, não estavam honrando a igreja, não estavam honrando o corpo de Cristo, é isso que você precisa ter em mente. Então tudo que vai vir a partir de agora tem que estar ligado nesse fato de negligência em relação à celebração da ceia, amém? E aí ele vai lá, por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, aí aqui vem o primeiro ponto, né? Primeiro ponto polêmico, primeiro ponto complicado, né? Porque toda vez que as pessoas que não têm a compreensão do contexto vão cear, eles ficam olhando para dentro de si, se perguntando: será que eu estou indigno hoje? Deixa eu ver que eu fiz essa semana. Será que dá para eu cear ou não? A questão aqui não é essa. E a ideia de você ter que se auto-examinar, a gente vai continuar no terceiro, vai ver isso. A ideia de você olhar para dentro de si, se arrepender dos seus pecados, ela não é excluída, mas não é o ponto central aqui. O ponto central aqui é que quem comeu indignamente é quem celebrou a ceia de maneira indigna, de maneira inadequada. É esse povo que é indigno nesse momento aqui, dentro desse contexto, o povo que negligenciou a ceia do Senhor. Agora, indigno por indigno, quem é digno? O pior pecador dessa reunião aqui sou eu, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a ideia não é que você vai à ceia do Senhor de qualquer maneira, a ideia não é essa, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas entendem isso aqui de maneira equivocada e chegam diante da ceia pensando: meu Deus, agora que negócio todo, sei, vou, tem negócio todo, e esse não é o caso. Amém? Até porque a gente compreende que um regenerado vive de arrependimento em arrependimento. Todos os dias está se curvando diante de Deus, prostrado, pedindo perdão, clamando por misericórdia, mas também entendendo que agora é filho, inserido na família de Deus, alcançado pela graça, perdoado por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então aqui o terror cai por terra. Porque o indigno aqui, cara, é esse cara que negligencia a ceia do Senhor. Será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele está falando que essa galera aqui, quando ele diz que eles serão réus, né, do corpo e do sangue de Cristo, eles são, como se eles fossem o povo que crucificou o próprio Cristo. O estilo de vida, a ação desse povo, é o que levou Cristo para a cruz, é uma ação pecaminosa, contrária à lei de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Dentro do contexto, aqueles que negligenciaram a ceia do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como eu disse, é o cara que está diante da ceia do Senhor e vai fazer da maneira que foi determinada pelas Escrituras, da maneira correta, que não vai negligenciar a ceia estabelecida e instituída pelo próprio Cristo. Amém? 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É aquilo que eu tinha dito. Está fazendo só uma refeição, está chegando perto da mesa da graça, mas está perto e longe ao mesmo tempo. Sabe? É o que eu falo muito sobre as pessoas que gostam de ir à igreja. Eu gosto de ir à igreja. Cara, esse pessoal, eu gosto de ir à igreja, o louvor é legal, o louvor é bacana, mas você teve um verdadeiro encontro com Cristo? Você compreende o porquê? Eu não contei aqui não, porque o primeiro culto da gente, contei em outra igreja que eu fui pregar. Uma jovem lá onde a gente trabalha, o Júnior conhece ela, né? A gente estava batendo um papo lá, desse tamanho aqui, 21 anos, doidinho, batendo papo com ela. Aí ela falou: não, agora eu estou indo para a igreja, porque agora eu estou gostando da igreja. Falei: tá gostando da igreja? Ela falou: estou gostando da igreja. Falei: legal. Quando eu era mais nova, eu ia para a igreja porque minha mãe me obrigava, mas agora eu estou gostando, desde os 19 anos que eu estou no legal. Eu falei: beleza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você continua indo para a igreja pelo motivo errado. Mas como assim? Eu falei assim: o dia que você parar de gostar da igreja? Ela:
Falei, um dia que você pastor é maneiro lá, ela falou, não, pastor é gente boa, tranquilão. Eu falei, um dia que esse pastor pisar no teu pé, te desagradar em alguma coisa, como é que vai ser? Você vai parar de ir para a igreja? Aí ela, você é muito pesado. Eu falei assim, mano, a gente precisa aprender o que você vai para uma igreja. A gente vai para uma igreja por causa daquilo que estabeleceu a igreja. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente entra num tempo onde o Evangelho é pregado, onde a palavra é ensinada, onde Cristo é cultuado, a gente precisa entender que nós estamos indo ali por causa desse próprio Cristo, que salvou a nossa alma, que deu a vida por nós. A questão toda é que você está perdida. Esses dias, aí um outro dia eu brincando, né, com outro amigo, aí ela falou, fala para ele que Jesus está voltando. Eu falei, para tu também. Jesus está voltando também. Aí ela, meu Deus, eu falei, porque a grande questão é essa, ela pensa que o fato de estar indo na igreja, ela pensa que o fato de estar perto do pastor, estar perto do culto, perto daquilo, salvaria a alma dele. Eu falei, não, é Cristo. A igreja, o pastor são desdobramentos, são oriundos desse Cristo que nos salvou e nos estabeleceu como povo seu. Você precisa entender isso. Então tem muita gente que come, bebe, vem, participa, se envolve, mas tudo para juízo, porque faz da maneira errada. Faz da maneira que não deveria ser feito. E a grande questão é, a Bíblia diz isso, é pior para quem conhece do que para quem não conhece. Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho vai encontrar um juízo menos rigoroso do que aquele que ouve o Evangelho todo dia exposto à palavra, que chega com medo do povo embolado. Você consegue entender isso? Por que alguém quer para juízo quando bebe de qualquer maneira? Essa é a grande questão. Não lidar com as coisas de Deus da maneira correta. E aí ele continua. Eis a razão porque há entre nós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Esse aqui eu acho que é o versículo mais controverso. Não há uma posição unânime, não há um pensamento unânime, mas, por exemplo, na tradição reformada cresce que todas essas palavras aqui, fraco, doente e dorme, são literais. O dorme fala de morte. Muitos acreditam, inclusive a nossa Bíblia queridinha, né, a Bíblia de Genebra, diz que esses que dormiram, os que estão fracos, os que estão doentes, na rodapé dela diz que é literal mesmo. Que Deus visitou aquela igreja no juízo, porque negligenciaram a ceia do Senhor. Eu penso diferente. Porque João diz que aquele que creu em Cristo Jesus não entra mais em juízo. Passou da morte para a vida. A gente estudou muito isso no estudo sobre o livro de John Piper, falando muito sobre isso. Que a igreja de Cristo Jesus não é acometida por juízo. As provações que Deus nos permite passar naturalmente refinam o caráter da igreja. Juízo não. Juízo não. E aqui eu acredito, é o que me pareceu alguns no texto, que ele está falando de questões espirituais. Tanto que o próprio apóstolo Paulo em Efésios fala dos dormentes, desperta tu que dorme. Estava falando de um povo morto? Estava falando de um povo que estava dormente na fé, um povo que estava negligente em relação à vida cristã. Então eu olho para isso aqui, se isso aqui é literal, isso aqui tinha que ser também. E me parece que isso aqui são figuras para o estado espiritual daqueles irmãos, dos irmãos daquela igreja. Estavam fracos, doentes espiritualmente e adormecidos até. É o que me parece. Como eu disse, não há uma posição fechada, há muita controvérsia sobre o texto, mas eu particularmente acredito que pelo fato deles não estarem absorvendo os nutrientes que são oriundos da ceia do Senhor, ou seja, a ação do Espírito do Senhor no coração do crente, que faz memória do sacrifício de Cristo, que lembra das bênçãos, dos benefícios que nos foram dados por meio do sacrifício de Cristo. O cara que não lembra disso realmente vai ficar doente. O cara que não lembra disso realmente vai ficar fraco. O que fortalece um cristão, irmão? O que bota um cristão para cima? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, o povo estava com medo de morrer, aí Paulo instrui a ele dizendo que um dia, todos aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, vão se encontrar numa grande reunião dos santos, a gente vai estar junto um dia, e aí ele diz, vocês vão estar com o Senhor para sempre.
consolem uns aos outros com essas palavras. O que consola o cristão? O que bota o cristão de pé? O que dá uma sacudida no cristão? É lembrar que isso aqui é passageiro, que Cristo morreu por nós, entregou a vida por nós e que estaremos com Ele eternamente. É isso que bota o cristão de pé. Se você depender de dinheiro para ficar legal, no dia que você estiver duro, você vai quebrar. Se você depender do teu estado emocional para estar bem com Cristo Jesus, um dia ninguém sabe. Todo mundo tem um dia mau, mas o que coloca o crente de pé e firme no dia mau é saber o que Cristo fez por ele e o que o aguarda por nossa vida. Amém? E aí eu concluo nos versículos 31, 2, 3 e 4. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que está querendo dizer com isso? Se a gente observar a maneira como a gente faz as coisas para tentar alinhar, ninguém vai precisar repreender a gente. Né? O apóstolo Paulo, em um momento, diz que a lei é para o pecador, a lei é para quem está fora da lei. Então, se a gente der uma olhada, fazer uma análise, ir para as escrituras e tentar alinhar a vida, a gente não precisa ter medo de repreensão e julgamento. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Né? Então, a disciplina que vem do Senhor nunca é exatamente isso aqui que eu estava falando. Pode notar, gente? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Está vendo por que eu não acredito que aquele texto fala de juízo? Deus não traz juízo sobre a igreja, Ele traz disciplina, Ele traz correção, Ele traz, é a lixa do olheiro tirando a aresta do vaso, né? Então eu não acredito por causa disso aqui. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer mais uma vez, o elemento reunião. Quando nos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Uns aos outros. Reunião, mesmo local, é a gente junto, celebrando aquilo que o Senhor nos deu como um meio da sua graça, um meio pelo qual a igreja tem o seu inviolável e um meio pelo qual a gente faz memória daquilo que Deus fez por nós. Versículo 34, se alguém tem fome, coma em. Então, imagina um banquete aqui. Você vem para cá, querendo comer como um louco, um monte de gente ficando na luta, né? No vale da sombra da fome, por causa de você. Quer comer, come em casa, né? Aqui é lugar de comunhão, celebrarmos juntos essa grande bênção que é a entrega do corpo e do sangue de Cristo por cada um de nós, a fim de não vos reunir para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui ele conclui. Amém? Então, é por isso que a gente não ceiou durante o isolamento social. A gente precisava estar junto para a glória de Deus. E você